Olá, este é o blog Civil e Imobiliário e hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar meu grande amigo Rodrigo Toscano de Brito e hoje vai nos conceder uma entrevista a respeito de incorporação imobiliária. Rodrigo Toscano é mestre e doutor em Direito Civil, professor da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de João Pessoa. Rodrigo, é uma enorme satisfação estar aqui com você hoje. Prazer todo meu, Alexandre Gomide, meu grande amigo especializadíssimo em direito imobiliário, e para mim é uma grande satisfação estar aqui participando hoje do blog Civil Imobiliário junto com você, para a gente bater um papo legal sobre incorporação imobiliária. Bom, já adiantamos um tema, que é a incorporação imobiliária. O Rodrigo é um advogado bastante atuante nesse tema e a gente gosta de conversar a esse respeito. Rodrigo, assim, para o internauta e para quem eventualmente não conhece, tratar de incorporação imobiliária, o que é exatamente? Como é que a gente pode conceituar uma incorporação imobiliária? Muito bem. Alexandre, na verdade é o seguinte, todo mundo precisa levar em conta que quando chegou ali por volta da década de 60, 1960 na verdade, começaram a surgir as primeiras construções de uma casa sobre a outra. Isso é marcante na cidade do Rio de Janeiro, né? E em razão disso surgiu a necessidade de fazer uma lei para regrar essa possibilidade de se fazer venda de imóvel em construção, dessas casinhas umas sobre as outras, que hoje a gente conhece como os edifícios, né? E essa lei permitiu que fosse feita a venda de coisa futura, a venda do que ainda não está pronto, portanto, né? Portanto, trata de uma venda de algo que está para ser construído ou em construção. Daí a ideia básica da incorporação imobiliária é justamente essa, é a possibilidade que nós temos de ter uma compra e venda de coisa que vai ser construída ou que ainda está em construção. Agora, é claro que a incorporação imobiliária é um dos mecanismos mais complexos que a gente tem dentro da área empresarial, propriamente, né? Você sabe que para se fazer uma incorporação imobiliária, a gente precisa de um empreendedor. Esse empreendedor precisa contratar uma série de bens e de serviços para poder tocar para frente uma obra como um prédio, né? E, evidentemente, que isso leva a fazer com que tenha que se contratar, primeiro, a compra de um terreno, né, o solo, depois todo o complexo estrutural daquele prédio que vai ser construído, portanto, você precisa do engenheiro, do arquiteto, né, precisa juntar toda essa gama de serviços, depois as pessoas que vão realmente executar a obra, e também precisa contratar quem vai vender aquela ideia que você está com ela ali na sua cabeça, que vai levar adiante através de uma edificação, né? E aí vem também a importância de contratação da equipe de corretagem imobiliária, né? Daí, então, a gente tem o que a gente chama de uma atividade incorporativa, todo esse sistema empreendedor que há em torno de uma construção de um prédio, né? E, logicamente, que para se fazer com que isso gere o capital que se busca quando está se fazendo a incorporação imobiliária, é lógico que vai se fazer também o contrato específico, que é o tal contrato de incorporação imobiliária. Ou seja, na incorporação imobiliária, de uma forma geral, primeiro eu tenho a concepção de um projeto de uma obra. Ou seja, eu, incorporador, eu vou adquirir um determinado terreno, eu contrato o engenheiro ou arquiteto para conceber um dado projeto. A partir disso, eu levo a informação para o advogado para ele estruturar juridicamente esse instrumento, de como ele vai funcionar, e depois eu preciso registrar, porque aparentemente para você poder alienar, você precisa, segundo a lei, precisa fazer o registro disso. Funciona? Como é que funciona isso? É verdade. A lei de incorporação ela se preocupou justamente com essa necessidade prévia de se fazer o registro do memorial de incorporação, né? Você tocou num assunto importantíssimo, que, aliás, do ponto de vista da proteção do consumidor, essa percepção é muito importante. O blog, inclusive, presta um serviço enorme à comunidade nesse sentido, porque muita gente não sabe que, antes de fazer a compra da unidade imobiliária, pode ir ao registro de imóveis e procurar saber se há realmente o registro da incorporação, né? A informação é informação pública, qualquer pessoa pode chegar no registro de imóveis e pedir a certidão do registro da incorporação imobiliária, né? E esse registro de incorporação envolve uma série de documentos que mostram a idoneidade da incorporação, né? A proposta da lei, inclusive, é essa, né? Você mostrar como é que você adquiriu o solo, se você tem as certidões negativas, se você tem um projeto aprovado pelo município respectivo, né?
se todos os quadros que dividem a parte física do prédio estão também conforme, portanto, ao que diz respeito às áreas comuns e às áreas privativas da edificação, né? É muito importante se checar sempre o registro da incorporação imobiliária. E somente após o devido registro, ou seja, até esse momento a gente não teve a venda das unidades aos adquirentes. Ou seja, primeiro eu concebo o projeto, eu registro isso no cartório imobiliário e a partir daí eu estou autorizado de chamar as pessoas para vender aquele projeto que eu já concebi e que o cartório de registro de imóveis autorizou, portanto, os órgãos públicos também, a prefeitura autorizou a construção daquilo. Perfeito, é isso mesmo, está certíssimo. Na verdade, até a gente sempre bate nessa tecla, né, que lá no artigo 32 da Lei de Incorporação, quando fala da obrigatoriedade do registro do memorial de incorporação, ele diz lá bem claramente, só pode haver negociação de unidades imobiliárias, seja apartamento, sala, loja, conjunto de loja, vagas de garagem, né? Também é possível fazer isso, depois que houver o registro do memorial de incorporação. Veja, a gente sempre deixa isso bem grifado, o verbo utilizado lá é o verbo negociar. Só pode haver qualquer tipo de negociação depois que é feito realmente esse registro no cartório de registro de imóveis respectivo, né? Aí a pessoa que está interessada em saber onde é que está o registro da incorporação, ele tem que saber qual é o registrador de imóveis da circunscrição imobiliária respectiva, chegar lá, fazer a solicitação da certidão para ter acesso às informações relativas ao registro da incorporação propriamente. Muito bem. Firmados esses contratos de compra e venda, dá-se início, portanto, à obra. Quais são os próximos passos até a efetiva entrega das chaves? Vem a construção de obras, precisa aguardar o quê? Pois é, aí depois que é feito o registro, vai haver o lançamento, né? O momento do lançamento é um momento muito importante, né? Logicamente que nem todas as incorporações passam por um lançamento grandioso, assim, propriamente, mas boa parte das incorporações mais importantes passam realmente por um momento diferente, às vezes com festas e, enfim, com amplo material publicitário, né? Que são materiais hoje muito bem feitos, né? E aí vem já um ponto interessantíssimo nesse momento aí que nós estamos agora tratando aqui, que é exatamente a questão relacionada à informação precisa que tem que ter no material publicitário, né? Certo. Esse material publicitário deve realmente indicar o que é que o consumidor vai encontrar lá na incorporação propriamente. Portanto, não é admitido pela legislação consumerista, pelo Código de Defesa do Consumidor, que se faça promessas lá no material publicitário que você não vai cumprir no momento que você está fazendo a execução da obra propriamente e a entrega, logicamente, ao final, né? Depois daí, se faz ali toda a publicidade, as pessoas vão se incorporar ao seu empreendimento, e daí então vem uma hora muito importante, que é a hora do contrato, da contratação, da compra e venda do imóvel em construção, né? E aí uma série de debates começam a surgir aí, né? Um deles agora bem atual, a gente realmente está passando por uma fase interessante, que é esse momento que, de um certo modo, é um momento instável, que se diz de crise, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Alexandre? Se realmente a gente está passando por uma crise, na verdade está todo mundo esperando ali só para ver o que é que vai acontecer, mas de todo modo as vendas estão um pouco mais frias, né? E há uma demanda agora para se começar a discutir se a cláusula de pagamento, que pode ser uma cláusula que tem preço fixo ou preço reajustável. A gente está muito acostumado no Brasil a ver o preço reajustável, né? A pessoa está lá vendendo um imóvel a R$100 mil, por exemplo, então ele vai lá, o plano é pagamento de R$100 mil, fazendo o escalonamento disso, com pagamento de sinal, depois com todo o plano de financiamento próprio como incorporador, né? E a dúvida é, será que eu posso também fazer um pagamento com preço fixo, já deixando bem claro para quem está comprando quanto é que ele vai gastar, quanto é que ele vai investir, na verdade, ali naquela contratação, né? Então, agora, provavelmente, a gente vai passar por essa fase e nós vemos muitos contratos que vão ter já o preço fixo, como se já tivesse ali já embutido, de modo legal, logicamente, toda a projeção de correção e, enfim, juros que possam incidir ali ao longo da contratação. Me preocupa uma coisa, Rodrigo, o consumidor, naturalmente, quando ele se dirige ao stand, ele vê aquela maquete e aquele projeto de algo que vai ser construído. Mas ainda assim,
ele já começa a realizar o pagamento ao incorporador na promessa de que aquilo vai ser construído. Verdade. Eu gostaria de saber, em tempos de crise, agora com esses diversos distratos, acho que nem é o caso da gente tratar a respeito dos distratos que já foram amplamente tratados aqui, mas no caso de muitos distratos, o incorporador tem dificuldade financeira de levar a obra adiante. Eu queria saber, em primeiro lugar, ele pode desistir disso? E, em segundo lugar, quais são as cautelas que eventualmente o consumidor ele tem que ter para garantir que aquilo que efetivamente ele está pagando por uma promessa de que seja construído, efetivamente lhe seja entregue? Pois é, Alexandre, esse é um dos assuntos realmente complexos que a gente tem hoje para resolver na incorporação imobiliária, né? A gente sempre grifa isso também, que deixa bem claro que o contrato de incorporação ele é um contrato que envolve uma coletividade, né? Na verdade, não é de um incorporador com um comprador só, né? Essa coletividade é uma coletividade de consumidores que precisam ser protegidos também, evidentemente, né? E na medida em que a gente tem, inclusive, um certo incentivo, digamos assim, para haver o distrato, você não está prejudicando só o incorporador, que há essa tendência. Não, o prejuízo é do incorporador. Na verdade, o prejuízo não é só do incorporador, é também daquela coletividade de pessoas. Realmente, agora a gente vai passar por uma fase complicada nessa discussão, né? Por que as pessoas estão desistindo, né? O contrato ficou muito oneroso, de repente, eu perdi o emprego e, em razão disso, eu vou ter que deixar de pagar e vou pedir para sair da contratação, né? Isso é muito provavelmente, a gente vai ter no judiciário a discussão tanto pró-consumidor, ou seja, o consumidor ele teria condições de sair da contratação, embora a lei diga que não tem, né? É bom deixar isso bem claro, né? A lei de condomínio e incorporação, que hoje basicamente é a lei de incorporação no Brasil, que é a tal 4.591, que a gente falou no começo da conversa, ela deixa bem claro que esses contratos são celebrados em caráter revogável e retratável, né? Devem ser cumpridos rigorosamente. Mas, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, muita gente está saindo, e a gente vai ter que discutir também a posição do incorporador. Como é que o incorporador vai ficar? Porque ele não deve só àquele que está saindo, ele deve a todo mundo que estava vinculado ao contrato dele, né? E aí, como é que fica a segurança para aqueles que estão cumprindo o contrato regularmente, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o melhor modelo, a melhor forma de você checar a segurança da parte principalmente do comprador, é você fazer uma pesquisa em torno do incorporador, né? Incorporadores sólidos que tenham já demonstrado no mercado que têm condições de fazer a obra, às vezes sem estar alavancado em banco, né? Sim. Acabam sendo, de repente, tendo uma performance melhor no mercado. Embora isso não seja uma prática, claro, digamos assim, absoluta. Claro que tem muita gente que usa o banco, eu até às vezes acho melhor que esteja usando o banco, porque o banco tem um grau de segurança até maior, porque checou a idoneidade da incorporação, talvez até muito melhor do que a gente, enquanto consumidor, digamos assim, né? Mas, de todo modo, é muito importante fazer uma investigação, saber quais são as obras que já foram feitas, o que é que já se foram entregues no tempo, né? Enfim, a gente está passando por uma fase que vai precisar uma maior atenção do consumidor nesse sentido, né? Mas eu sempre deixo muito claro, esse é um assunto que é importante a gente deixar sempre grifado. Se a gente pegar o histórico do mercado de incorporação imobiliária no Brasil, você sabe disso, você também tem uma atuação muito forte na área de incorporação imobiliária. De modo geral, a gente tem um mercado muito sólido, né? No Brasil. Os últimos grandes acontecimentos já remontam aí a 15 anos, 18 anos, que foi o caso Encol, né? Depois dali, a gente teve questões pontuais no Brasil, de um modo tal que a incorporação imobiliária ainda é um contrato muito seguro que nós temos, né? A lei protege bem, né, o consumidor, né? Não só a própria Lei 4.591, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor, que não há dúvida nenhuma que é aplicável aqui ao caso. Né? Desde muito cedo a gente resolveu esse problema lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu digo o problema de saber se aplica uma lei especial ou o próprio Código de Defesa do Consumidor, mas o próprio STJ já deixou bem claro que também se aplica as regras de proteção ao consumidor, de modo tal que eu acho que é um contrato realmente seguro. Agora, em tempos mais instáveis, é sempre bom se fazer uma pesquisa em torno do incorporador e saber o que é que ele já realmente produziu no mercado, né? Rodrigo, acho que foi muito esclarecedora a sua
entrevista. Eu agradeço muito suas palavras. A gente vive um tempo complicado de crise e é bom as pessoas entenderem quais os principais cuidados e como funciona essa estruturação de uma incorporação imobiliária. Eu agradeço muito a sua vinda até o nosso blog. Eu que agradeço, Alexandre. Eu estou sempre à disposição, sua especialmente, do blog propriamente, para a gente divulgar essas ideias e eu me sinto aqui em casa. Estou sempre que você precisar. Obrigado.